turma, na segunda unidade, o assunto trabalhado é derivada. Nós iremos resolver algumas questões que constam lá no fascículo referente à segunda unidade, juntamente com o exercício de aplicação. Então, eu escolhi a questão 4, da página 102, que pede para eu calcular o valor de x que existe essa derivada e determinar essa derivada. Observamos o quê? Que esse x é a única restrição da nossa função. Então, basta considerar o x diferente de zero. Nós iremos reescrever essa função considerando 1 sobre x e 1 sobre x ao cubo. Então, teremos o que aqui nesse caso? Menos 7x elevado a nona, mais x elevado a menos 1, porque eu vou considerar aqui o expoente negativo, e aqui meu expoente vai se tornar também negativo, x elevado a menos 3. E a partir daqui a gente aplica as propriedades de derivada. Então, vai ficar a derivada dessa função é igual menos 7 vezes 9, devido ao expoente que está na variável x, vezes x elevado a 9 menos 1, mais o menos 1 pela propriedade, vezes x elevado a menos 1 menos 1, mais o menos 3, que é o expoente, vezes x elevado a menos 3 menos 1. Assim, a nossa derivada será menos 63, x elevado a 8, menos x elevado a menos 2, menos 3x elevado a menos 4. E aí está a resposta da nossa letra B, quarta questão. Fazendo uma extensão dessa questão, não consta no fascículo, é apenas uma extensão da questão. Eu calculei a derivada da função, então eu vou calcular novamente a derivada da derivada. Ela é chamada de derivada à segunda. E a nossa anotação é f, duas linhas de x. Então, ficaria como? Se f' de x deu menos 63, x elevado a 8, menos x elevado a menos 2, menos 3x elevado a menos 4, a derivada segunda vai ser baseada na derivada primeira. Então, ficaremos com menos 63 vezes 8, vezes x elevado a 8 menos 1, menos o menos 2, vezes x elevado a menos 2 menos 1, menos o 3, que multiplica menos 4, vezes x elevado a menos 4 menos 1. F é a derivada segunda da função, vai ficar 63 vezes 8, 8 vezes 3, 24, vão 2. 6 vezes 8, 40, vai dar 50, 508. X elevado à sétima, mais 2x elevado a menos 3, mais 12 vezes x elevado a menos 5. Então, o que é a derivada segunda? É você derivar duas vezes a função. E aqui está a resposta da derivada segunda da questão B da quarta. Na questão anterior, nós calculamos a derivada da função. Se eu for calcular novamente a derivada dessa função, a gente vai designá-la como derivada à segunda. E a anotação é a seguinte, f, duas linhas de x. Então, eu vou derivar baseada na derivada da função inicial. Então, vai ficar com menos 63 vezes 8, x elevado a 8 menos 1, menos o menos 2 vezes x elevado a menos 2 menos 1, menos 3 vezes menos 4 elevado a x menos 4 menos 1. Então, a derivada segunda da função vai ficar menos 63 vezes 8 dá menos 504, x elevado a 7,
mais 2x elevado a menos 3, mais 12x elevado a menos 5. E esta é a derivada segunda da função f de x da quarta questão, letra B. Ainda na quarta questão, vamos resolver a letra M, que envolve a derivada do quociente. No caso, a gente tem que analisar o seguinte aqui, ó. O meu quociente de x, ele não pode ser igual a zero. Então, ele tem que ser diferente de zero. Quando é que eu vou ter essa condição? Para todo valor de x, que é diferente de π sobre 2 mais kπ. E aí vamos analisar a derivada do quociente. Eu sei que eu tenho que fazer a derivada primeira, que é o numerador, vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre o quadrado do denominador. Então, vamos analisar e resolver a letra M. Então, 8 raiz de x, a derivada do numerador, vezes o denominador, que é x cosseno de x, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, sobre o quadrado do denominador. Vamos resolver cada uma dessas derivadas com uma extensão à parte. Então, eu vou ficar com essa parte aqui para resolver a parte, depois a gente volta lá para a expressão. Então, a primeira é quem? 8 raiz de x. Eu posso visualizar essa raiz como um expoente. Então, vai ficar 8x elevado a meio. E aí eu aplico a propriedade do expoente, que é 8 vezes meio vezes x elevado a meio menos 1. E vamos ficar com 8 dividido por 2 dá 4. Meio menos 1 é menos meio. E aí eu tenho a derivada da primeira parte. Já a segunda é x cosseno de x. Aqui a gente vai trabalhar com a derivada do produto. Qual é a regra? Deriva a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, vamos ficar derivada de x vezes cosseno de x, mais x vezes a derivada de cosseno de x. A derivada de x é 1, então vai ficar 1 vezes cosseno de x, mais x. A derivada do cosseno é menos seno de x. Então, a expressão fica cosseno de x, porque cosseno de x vezes 1 é cosseno de x, e aqui, só fazendo o jogo de sinal, menos x seno de x. E agora a gente vai só transportar para a nossa expressão. Vamos ficar então com quem? A derivada da função é igual. O 8 raiz de x foi 4x elevado a menos meio. Vezes x cosseno de x. Menos 8 raiz de x. Vezes a derivada da segunda, deu toda a expressão. Cosseno de x menos x seno de x. Sobre isso ao quadrado é equivalente a x ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de x.
Podemos botar em evidência alguém para cancelar? Não. Então, nossa expressão ela termina bem aqui. E esta é a derivada da função. Ainda na questão de número 4, vamos resolver a letra M. Para essa questão, vamos usar a regra do quociente. Observando que a restrição nesse caso é o cosseno de x diferente de zero. Para isso, basta que o x seja diferente de π sobre 2 mais kπ. Então, a derivada da função é derivada do numerador, que é 8 raiz quadrada de x, vezes o denominador, menos a derivada do denominador, vezes o numerador. Sobre o quadrado do denominador. Vamos calcular a parte essas derivadas. Então, 8 raiz quadrada de x. Vou reescrever essa expressão transformando essa raiz em expoente. Então, vai ficar 8x elevado a meio. Aplicando a derivada, teremos 8 vezes meio, vezes elevado a meio, menos 1. 8 dividido por 2, 4. Meio menos 1 dá menos meio. Para a segunda, nós vamos aplicar a regra do produto. Então, vamos reescrever aqui, vai ficar x cosseno de x. E teremos a derivada da primeira, que é x, vezes a segunda, que é cosseno de x, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Derivada de x é 1, então vai ficar 1 vezes cosseno de x, mais x, a derivada do cosseno é menos seno de x. Então, ficamos com cosseno de x menos x seno de x. E aí eu vou só colocar na nossa expressão as duas derivadas. Então, iremos ficar com a derivada da função é igual a 8 raiz de x, a sua derivada deu 4x elevado a menos meio. Repetindo, x cosseno de x, menos a derivada de x cosseno de x foi cosseno de x, menos x seno de x, vezes 8 raiz de x, sobre o quadrado do denominador, que é x ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de x. Chegando aqui, a gente não consegue simplificar, nem fatorar nada, então esse é o resultado da derivada da função da letra M da quarta questão. Na página 120 da questão 1, vamos resolver a letra P. Aqui tem duas coisas a ser consideradas. Primeiro, a regra do produto, porque eu tenho a primeira parcela vezes o seno, que é a segunda parcela, e também vamos levar em conta que a segunda parcela eu vou aplicar a regra da cadeia. Então, a derivada da função vai ficar f' de x é igual a derivada da primeira, que é x elevado a menos 7/8,
vezes a segunda, que é seno de x ao cubo, menos 9x8, mais a primeira, que é x elevado a menos 7/8, vezes a derivada da segunda, que é o seno. X elevado a menos 7/8, a sua derivada é menos 7/8, x elevado a menos 7/8, menos 1. Escrevendo o resto da expressão, ficaremos com seno de x ao cubo, menos 9x, mais 8. Mais x elevado a menos 7/8. Aqui vamos fazer uma conta à parte para vocês visualizarem a regra da cadeia. Então, a segunda derivada é seno de x ao cubo menos 9x mais 8. Vamos considerar o seguinte: tudo que está entre parênteses eu vou chamar de u. Então, eu posso considerar o quê? Pela regra da cadeia, vai ficar seno de u, a sua derivada vai ser derivada de u vezes a derivada de seno de u. Vamos calcular a parte, a derivada de u. Que vai ficar quem? 3x, 3 menos 1, menos 9, e a derivada da constante é 0. Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 9. Então, teremos qual expressão aqui? A derivada da função é a derivada de u, que eu já tenho, que é 3x ao quadrado menos 9. A derivada do seno de u é cosseno de u. Mas o u eu vou logo substituir, que é x ao cubo menos 9x mais 8. E aí eu tenho a derivada da minha expressão pela regra da cadeia. Então, substituindo o valor que nós achamos, nós teremos o resultado da nossa letra P da questão de número 1 da página 120. Essa questão, para finalizar essa segunda unidade de resolução de exercícios, nós iremos ver uma aplicação direcionada à química. Então, eu vou ler para vocês o enunciado que diz o seguinte: para o molde um gás ideal, a energia varia de acordo com o volume dentro de um sistema adiapático. O que é um sistema adiapático? É um sistema que não há troca de calor com o ambiente, apesar de haver variação térmica. A energia U, dada em Joule, representada pela letra J, é dada em função do volume V, dada em litros, representado pela letra E. Então, a nossa função é dada por U em função de V é igual a 2V ao quadrado mais 5 raiz quadrada de V. Sabendo que dU é igual a dQ vezes dV, e sabendo que Q é o calor e P é a pressão, determine a pressão do sistema quando o volume estiver a 0,5 litros. Então, eu quero o quê? Calcular quando o volume estiver a 0,5 litros. Então, o que eu tenho aqui como informação no enunciado da questão? Que dU é igual a dQ menos P dV. O que é que a gente sabe também? Que o sistema é adiapático. Então, nosso dQ é 0. Então, teremos apenas dU é igual a menos P dV.
Isolando o nosso P, teremos menos P é igual a du sobre dv. Então, basta eu derivar a função em função de v. Então, calculando essa derivada, nós teremos o quê? Du dv. É a derivada de 2v ao quadrado mais 5 raiz quadrada de v. Vamos ficar com 2 vezes 2, v elevado a 2 menos 1, mais 5 vezes. Esse v é aquela mesma questão que a gente resolveu como raiz quadrada. Então, o meu expoente é meio. Então, vai ficar meio vezes v elevado a meio menos 1. Ficamos com 4v mais 5 sobre 2, v elevado a menos meio. Reorganizando essa expressão, nós podemos dizer que 4v mais 5 sobre 2, como expoente é negativo, ele vai para o denominador positivo e eu vou botar logo dentro da raiz quadrada. Então, du dv é igual 4v mais 5 sobre 2 raiz quadrada de v. Então, teremos o quê? Que o menos p é igual du dv, que foi 4v mais 5 sobre 2 raiz quadrada de v. Como ele está me dizendo na questão que o volume é 0,5 litros, eu vou só substituir na expressão. Então, menos P é igual a 4 vezes 0,5 mais 5 sobre 2 raiz quadrada de 0,5. Com o auxílio de uma calculadora científica, nós chegamos à solução que P é aproximadamente menos 5,5. A unidade considerada para a pressão é a nossa resposta. Então, a pressão é menos 5,5.